Olá pessoal, aqui é o professor Elis Raik. Vamos falar aqui sobre carreira, vamos falar sobre valorização, vamos falar sobre formação, vamos falar sobre educação especial e todos os temas que os profissionais gostariam, de discutir e às vezes não tem espaço dentro da escola. Estou aqui hoje com o meu amigo professor Itamar Machado. Ele que é professor de História, formado na Bahia, tem uma larga experiência na educação, só em Palmas já são 20 anos, já foi gestor escolar, é também advogado, e assim como eu, um apaixonado pela legislação e especialização educacional. E é uma das pessoas que eu conheço que mais entende de plano de cargos, carreira e remuneração. E, naturalmente, escolhemos ele para estar conosco nesse episódio, falando um pouco sobre o novo PCCR de Palmas. A gente fala novo, mas já tem um ano, né, meu amigo? Quase um ano, é verdade. Então, estaremos falando com ele hoje, e eu agradeço pela sua atenção. Quero te convidar já a se inscrever aí no nosso canal, ativar o sininho para que você possa receber todas as notificações e siga a gente aí nas redes sociais. Itamar, a gente conversa muito, é um amigo de longa data, e uma das coisas que ele se apega bastante é a questão da jurisprudência. Então eu queria que você, como estudioso da legislação, falasse um pouquinho para a gente sobre como que é a concepção da lei, como ela é construída. Pessoal, bom dia a todos e a todas. Então, a lei tem um capítulo na Constituição chamado de processo legislativo. Então, a Constituição criou todos os procedimentos para fazer a lei. Então, esses procedimentos eles têm que estar na Constituição Estadual e nas leis orgânicas municipais. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Que as leis orgânicas municipais e a Constituição estaduais, elas têm pouca margem para alterar o processo legislativo da Constituição Federal. Praticamente a margem é mínima. No caso da lei, existe o artigo 61, parágrafo 1 da Constituição, diz que existem leis que só podem ser discutidas no Poder Legislativo se elas forem apresentadas pelo chefe do Executivo, prefeito, governador e presidente. Então aqui a gente vai falar sobre o prefeito. Então, quais são esses temas? São temas sobre servidores e organização da administração pública. Esses temas só vão para discussão se o prefeito enviar um projeto de lei. Então, o nosso PCCR, a Cíntia enviou o projeto de lei, se eu não me engano... Você refere a ex-prefeita Cíntia Ribeiro. A ex-prefeita Cíntia Ribeiro enviou o nosso PCCR, se eu não me engano, início de novembro. Quando eu digo enviou, porque quem envia é a prefeita, quem teria que ter enviado era ela. Só que o PCCR é o resultado de uma discussão entre os técnicos da prefeitura e o sindicato. Porém, eu estava até discutindo isso com um colega, o resultado final é o que a chefe do Poder Executivo na época quis colocar, porque ela é que tem a discricionariedade na Constituição para enviar. Quando a Constituição diz que o chefe do Poder Executivo tem iniciativa exclusiva. Então, se ele tem a iniciativa exclusiva, eu estou falando aqui em relação jurídico, ele pode até receber as indicações de grupos sociais. Porém, ele só coloca ali se ele quiser, numa linguagem popular, porque é da discricionariedade dele. Então, não existe iniciativa de lei de servidor público, de sindicato, de igreja. A iniciativa de lei para apresentar é dos vereadores, do prefeito e a iniciativa popular. No caso do município, se a sociedade conseguir 5% da assinatura dos eleitores, pode enviar uma lei à Câmara. Só esses três podem. Os outros podem dar opiniões e os vereadores vão aceitar se a lei for iniciativa dele, e a prefeita vai aceitar se a lei for da iniciativa dela. Então, enviada a lei para a Câmara, é entregue ao presidente da Câmara, ele envia as comissões, são várias comissões da Câmara, uma comissão que é obrigatório, todo projeto de lei tem que passar pela CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça, que vai dizer se é constitucional ou não. Aprovada nas comissões, a lei vai ser votada no plenário, que é onde se reúnem todos os vereadores. Aprovada no plenário, ela retorna à prefeita. Para ela fazer o quê? Retornou a prefeita na época. A prefeita sanciona, dá o ok ou veta. Como foi a prefeita que enviou, ela sancionou. Mas é bem lembrar que não foi feita as alterações solicitadas, né?
na época? Justamente como eu lhe digo, juridicamente, a chefe do Poder Executivo tem discricionariedade para aceitar ou não as alterações. Então, meu amigo, nós falamos um pouquinho aqui da concepção da lei, nós já compreendemos um pouquinho como é que ela acontece, como ela é elaborada, mas eu queria ver, você que desde o primeiro momento a gente tem conversado muito em off, por telefone, o WhatsApp tem sido o nosso elo aí, você é uma das 3 pessoas que eu tenho conversado bastante sobre carreira e bons. Gostaria de citar aqui, espero tê-los em breve aqui, professor também que é formado em História, né, que é o nosso amigo Silas, espero que ele esteja com a gente em breve, né, ele é secretário da escola Aurélio Buarque, e o doutor Albano, que também é professor e, curiosamente, de História também, que também é advogado e é um cara com quem eu converso bastante sobre essa legislação. Eu espero em breve poder tê-los aqui para a gente conversar também, porque são pessoas que contribuem com a educação e com certeza tem muito a nos ensinar também, assim como Itamar. Itamar, você que estudou bastante, fala pra gente o que a tua visão geral sobre a lei, assim, as mudanças. Na verdade, se eu não me engano, né, a gente estava numa discussão anterior, antes de entrar aqui, parece que foram 4, ou esses são 4 leis da educação, né? Essa é a 4ª, mas como carreira, efetivamente, é a 2ª. É a 2ª. Isso. Então é interessante a gente perceber isso que a Elisrael falou, pessoal. São 4 leis, mas as 2 leis estavam muito ligadas. Nós temos uma de 92, que foi chamada de Estatuto do Magistério, que ela sequer, a maioria das pessoas nem conhece. Nós descobrimos recentemente, uma pesquisa na internet, descobrimos essa lei. Nunca foi aplicada, não tem nenhum tipo de valor histórico, então ela não foi implementada. Aí nós temos a 682, que foi uma lei construída por uma mão só, né? Método do professor Fidêncio Bolo, da mão naquela escola lá na Itacaruçu Grande. Uma pessoa contribuiu muito com a educação de Palmas, mas foi uma lei que, talvez por não ter tido uma ampla discussão, uma participação popular, ela também não pegou. Aquelas leis que não pegam no Brasil. Foi na época da gestão da então prefeita Nilmar Ruiz. Mas ela criou, por exemplo, o que hoje nós chamamos de produção horizontal, que na época era biênio. Foi a origem dessa lei. Que, aliás, eu acho que é a única coisa que permanece na atual. E em 2006, nós conseguimos, com muita participação, com um amplo debate, na época do então prefeito Raul Filho, a gente conseguiu construir a Lei 1445 de 2006, que é o nosso penúltimo plano de carreira. E ela é a base maior para o atual plano, que é a Lei 2998/93. Que é sobre ela que vamos falar agora, e eu queria que você falasse um pouco desses impactos. Essa mudança trouxe o que para a gente? Então é isso, como a Elisade falou, pessoal. A lei da educação, que realmente a gente pode chamar do plano de cargos, é a lei 1445 de 2006, porque foi ela que trouxe a base de toda a mudança que nós temos na carreira do servidor. Eu me lembro, Elisade, que eu entrei em 2006, no segundo mandato do governo Raul. Eu me lembro que antes do governo Raul, o pessoal dizia que não tinha hora de atividade. Então você acaba de me corrigir sem perceber, né? Eu falei que você entrou em 2005, foi 2006. Foi 2006, Mas o concurso foi realizado em 2005. Foi 2005. O pessoal disse, mas não tinha nada disso. Por quê? Porque não havia um PCCR. Então, se não havia um PCCR, os direitos não existiam, não é? E nós também, outra coisa, nós também... Antes de 94, por exemplo, nós tínhamos uma lei de 71, cujos direitos também eram muito poucos. Então, as coisas começam a se transformar na educação em termos de direito a partir da Lei 9394, de 96, não é? No plano nacional e nos planos locais, a gente sabe que as transformações se dão aos poucos. Então, o PCCR antigo e o atual apresentam as bases do que nós temos hoje de direito, né? Que são, manteve o antigo, manteve o novo, manteve do antigo as bases, que são as vantagens, as progressões, as gratificações, os direitos, os deveres, as proibições, não é? Eleição para diretor. Então, a base se mantém, não é? O esqueleto se mantém. Inclusive, uma questão interessante também, que está havendo uma dúvida que alguns colegas acham que mudou, que são os interstícios. Os interstícios são os mesmos da lei anterior, pessoal. Então, a progressão horizontal se dá de 2 em 2 anos, e a vertical se dá de 3 em 3 anos. Se mantém. O que está deixando dúvida é a primeira, mas a regra é a mesma.
a regra é a mesma. Ou seja, a primeira progressão do nível 1 para o nível 2 se dá também de 3 em 3 anos, só que depois do estágio probatório. Se você contar que o estágio probatório é 3 anos mais 3, ela vai se dar de 6 anos após o exercício do servidor, quando o servidor começar a trabalhar. Então, só para ficar claro, o servidor toma posse, passa 3 anos no estágio probatório, quando ele termina o estágio probatório, ele passa a ser efetivo de fato. E aí ele vai correr 3 anos para poder solicitar a sua progressão. É isso, né? Isso. Horizontal mantém a mesma coisa. A primeira progressão horizontal é depois do estágio probatório. É 3 anos. As outras não, 2 em 2. Então isso não mudou. Isso não mudou. Só para esclarecer. O interstício não mudou. Reforçando o que você falou, não mudou. Mas tem uma coisa curiosa em relação à horizontal, porque o profissional ele entra no nível inicial da carreira dele, mas quando ele fecha o estágio probatório, na horizontal ele entra na letra A. Isso. Então, na prática, ele acaba tendo uma progressão, né? Porque ele não ele passa a receber um pouquinho mais. Sim. Né? Ele entra na letra A, já recebe um percentual. Se ele é professor, acredito que seja 7%, se eu não me engano. 7 primeiro. E os demais são 4%. Terminou o estágio probatório, ele vai ter a primeira horizontal. Ele encaixa na letra A. Primeira horizontal. Que é igual à lei anterior, 1445 de 2006. Porque eu recebi uma colega, uma dúvida da colega, eita, mas isso aqui mudou, não foi? Não mudou, não. O interstício é o mesmo, certo? Uhum. E em relação às vantagens, de modo geral, houve mudanças? Na base das vantagens, não. Nas vantagens em si, não. Elas foram mantidas. Houve mudança. Não foram ampliadas? Sim. Elas foram, todas as vantagens foram mantidas. Uhum. Mas houve mudanças, ampliações em algumas, ou restrições a outras, que é isso que a gente vai comentar nas mudanças. Eu quero dizer que não foi acrescentada nenhuma e não foi retirada nenhuma. Entendeu? Nesse sentido. Bom, então, vamos por partes. O que você enumerou assim, que são mudanças significativas para a gente nesse plano de carreira? Assim, primeiro na carreira, né? Porque uma coisa interessante são os termos, né, pessoal? Carreira é o conjunto de cargos, não é? Então, a carreira é o magistério municipal. Cargos é o conjunto de atribuições do servidor. Então, o PCCR colocou 3 cargos permanentes. Nós hoje temos 3 cargos permanentes. Analista educacional, professor e TAI, técnico administrativo educacional. Então, qual foi a grande mudança dos cargos permanentes? Foi a prefeita, né, os técnicos da prefeitura, ou seja, por orientação da prefeita, criar o cargo de analista educacional, certo, que engloba as funções de nutricionista, assistente social e psicólogo. Certo? Então, é um cargo agora. E outra mudança, os cargos de agente de transporte educacional e agente administrativo educacional, ensino médio, Itamar, eles acabaram? Juridicamente, não. Eles foram transferidos para o quadro transitório. E aqui, eu vou abrir um parênteses, que esse é um tema que eu vejo desde quando eu cheguei aqui, muitos colegas, assim, é um tema complexo, não é fácil de entender. E eu sei que muita gente, não é? Até quem está no quadro, muitas vezes, não consegue entender. Se perde isso. Porque, pessoal, nós temos 2 quadros, né? Os quadros permanentes. O que é o quadro permanente? O cargo permanente é aquele, quem entra dele tem um nível de habilitação. Ou seja, professor de história entrou no quadro permanente, formado em história. Quadro transitório é aquele quadro, o próprio nome está dizendo, ele é provisório. Um dia ele vai acabar porque ele foi criado para atender uma necessidade emergencial. A pessoa que entrou naquele quadro, ela não tem um nível de escolaridade para aquela função. Mas porque houve uma necessidade emergencial, foi criado aquele cargo. Que eu sou em 92, não é? 92, Palmas estava surgindo, né? Havia apenas 3 anos, não era 89, 4 anos. E o primeiro concurso fez concurso para o quadro transitório, ou seja, professores sem habilitação específica e que, quando esses professores
se aposentassem ou pedissem demissão, quando não houver mais ninguém nesse quadro, ele acaba. Por exemplo, eu vou dar só um exemplo, porque se eu for, isso seria nosso podcast todinho. Por exemplo, em 92, tínhamos o cargo de PAA. O cargo de PAA era aquele cargo que habilitava o professor para dar aula de um primeiro ao quinto ano. Qual era o nível de escolaridade? Nível fundamental incompleto. Inclusive era a quarta série. Nível fundamental incompleto. Então, os professores que entraram naquele cargo, naquele concurso, eles ficaram no quadro provisório de PAA quando foi implantado o PCCR, porque eles não tinham habilitação. Os professores que entraram com o nível fundamental completo, no PCCR em 2006, foram colocados na PAB. Os que tinham o ensino médio foram colocados no PAC. E os que tinham a famosa licenciatura curta ficaram no quadro de PAD. Então, nunca mais teve concurso para esses cargos, porque eles são transitórios. Então, por exemplo, o PAA, praticamente quase todos os professores se aposentaram. Então, daqui uns dias ele é extinto. Não é? Então, por isso ele é provisório. A habilitação, não é a habilitação certa, mas ele foi criado para atender uma situação emergencial e que, quando resolver a situação e todos se aposentarem e não tiver mais ninguém naquele quadro, ele é extinto. Não é? Esse é o quadro provisório. Voltando ao agente administrativo. Então, isso é uma política do município. Então, politicamente, a prefeita resolveu que não vai haver mais concurso para agente administrativo e agente de transporte. Então, o que é que ela fez? Colocou esse pessoal e colocou esses dois no quadro transitório. Significa dizer, quando não tiver mais ninguém nesse quadro, ele acaba. O quadro enche. É exceção. Então, mas professor não acaba porque temos os cargos de P1, P2. E se não tem agente administrativo mais e agente de transporte, vai fazer o quê? Juridicamente, temos duas soluções. Se não tem concurso, você continua contratando ou você terceiriza. Então, essas são as soluções jurídicas. Eu não estou aqui falando de política, eu estou falando de jurídica. Então, ou o prefeito pode terceirizar os agentes administrativos de transporte, ou ele pode continuar contratando. Só não pode haver mais concurso porque estão no quadro transitório. Né? Eu sei que é complexo isso aqui. Tá? Eu vou apresentar uma terceira alternativa. Ou o prefeito revoga essa alternativa. Sim! E faz um concurso para a gente administrar. Muito bem, Isaac. Acho que seria interessante. Então, e aí toca no ponto que é tanta coisa que a gente se passa. Nós temos uma lei nova, né? Uma lei nova que rege sobre o mesmo assunto da lei antiga e fala o contrário dela. O que é que ela faz? Ela revoga. Então, a lei 2.998, o atual PCCR, revogou o antigo, 1445-2006. Revogar quer dizer eliminou do mundo jurídico. Então, é isso que Elisai diz. Se o prefeito quiser apresentar outro projeto de lei, alterando e colocando de novo o agente administrativo e o agente de transporte no quadro permanente, pode. Por quê? Porque uma lei nova altera e revoga elementos da lei antiga, certo? Aí sua observação me fez lembrar de uma coisa que eu estou falando. Na verdade, a gente tem muitos exemplos em Palmas também, de pessoas, inclusive acredito que não tem mais PA na ativa. Eu acho que todos aposentados, PA, PAB. Eu acredito sim. Também. Talvez nós tenhamos alguns PAC ainda, não tenho certeza. Mas PAD tem uma curiosidade interessante, eu acho que esse podcast tem que dar conta dessas lacunas, né, históricas. Antigamente nós tínhamos um chamado especialista em educação, que era o professor que fazia licenciatura em pedagogia e ia trabalhar nas disciplinas gerais, vamos dizer assim, né, nas que hoje nós chamamos de específicas. Né? E em Palmas aconteceu o quê? No concurso de 2002, 2003, 2004, os concursos ali próximos do plano de carreira anterior. O 3 foi de Nilmar, já o 5 foi de Raul, que eu fiz. Os anteriores, eles deram posse para o professor especialista que era formado em pedagogia. Ele ficou no plano de carreira, ele foi um PAD. Porque a posse dele foi como professor especialista. O cargo não conseguiu abranger esse pessoal. Eu conheço algumas pessoas, inclusive, que são pedagogos, tomaram posse, fizeram concurso como pedagogos, e, lamentavelmente, hoje estão como PAD, porque na época da posse foram empossados como professores especialistas. É uma curiosidade da política de Palmas, né?
Mas, assim, é bom relembrar também que esses profissionais, eu acho que você deve concordar comigo, esses profissionais que estão no quadro transitório, eles acabam não tendo prejuízo diretamente, né? Porque eles têm uma carreira paralela também, né? Não tem o ingresso, não é isso? Sim, sim. Se a gente pegar a tabela dos professores do quadro transitório e pegar a tabela do quadro permanente, financeiramente não houve alteração. Assim, eu conheci um professor que é PAA e que desistiu de dar aula, foi para outra, ou foi com remanejamento e não retornou mais. Aí ele teve um prejuízo imenso, porque ele não progrediu. Né? Porque os PAs que eu conheço, professores, todos fizeram magistério, todos fizeram graduação em psicologia normal superior, matemática, e todos fizeram especialização lá do censo. Então, financeiramente, não há alteração. É só questão da denominação mesmo. Muito bem. Vamos falar um pouco então sobre os cargos novos? O que você traz para a gente assim, da sua análise? Qual que é a visão em relação a isso? Na verdade, o que é que acontece aqui? Depois dessa questão da carreira, do cargo, as mudanças que a gente viu, não é? Usei o termo cargos, mas é cargo, né? Porque só foi o analista. É que dentro do analista nós temos três funções. E aí eu queria até fazer uma observação, do ponto de vista jurídico, uma visão que eu tenho. Na minha opinião, pelas leituras que eu já fiz de direito administrativo, direito constitucional, eu não sei se o PCCR foi muito feliz em chamar função. Porque vamos imaginar o seguinte, agora o cargo é professor. Certo. E a função é coordenador, professor regente e orientador. E aí vamos o seguinte raciocínio. O gestor também enquadra como função, né? Agora vamos seguir de raciocínio. Se todos estão no mesmo cargo, se a pessoa está num cargo, ela pode exercer as mesmas funções. Por exemplo, o cargo de auditor fiscal. Você vai exercer a função de auditor. Então, o que eu quero dizer é o seguinte. Se eu sou professor, se eu estou no cargo de professor, então, em tese, eu posso exercer a função de orientador, coordenador e professor regente. Você entendeu? Eu entendi, mas eu vou te perguntar. Eu estou sendo muito, digamos assim, eu estou sendo muito técnico. Na minha opinião, o ideal seria chamar cargos professor, orientador e coordenador, e nutricionista, assistente e psicólogo, cargos. E chamar carreira analista, carreira professor, carreira analista, carreira magistério e carreira técnico. Mas não, o que nós temos é a carreira magistério, cargo analista, cargo professor, cargo TAI. Por exemplo, se eu tivesse sido chamado para dar opinião sobre isso, eu mudaria os termos. Entendeu? Mas é isso que nós temos. O cargo hoje é professor. Então, coordenador, orientador, o diretor é professor porque ele vem do professor, né? Então, deveria inclusive ser eleito vem do professor. Mas orientador, coordenador e professor regente, hoje tudo é professor. O cargo é esse. Certo? Eu participei ativamente na construção da Carta 245 e esse debate foi muito realizado. Uhum. E na época, eu acho que o argumento da época, achei interessante a gente pensar sobre ele, porque foi inclusive baseado em um grande jurista, Eli Lopes Leireles, né? Que estuda sobre o direito administrativo. E ele foi colocado o seguinte, nós temos as atribuições afins. Isso, né? Então, lá nós temos o quadro do magistério, que compreende o cargo de professor e as várias funções inerentes, né? No caso, como você citou, orientador, supervisor, professor regente no gestor. Então, essas funções, foi chamado de função por duas razões. Uma, para não ter muitos cargos dentro do plano, né? Diminuir a quantidade de cargos, e também para ficar mais compreensível em relação à carreira, porque nós temos uma lei federal, se eu não estou enganado,
12014, 2009, eu não lembro direito, mas 12014 é o nome da lei, que trata dos profissionais da educação. E aí ela traz um pouco isso, sabe? Do magistério, técnico, enfim. Eu acho que foi mais ou menos nisso que a comissão se baseou, e aí eu estou lembrando que essa lei atual, ela manteve da lei anterior, né? Mas assim... Mas o teu argumento é interessante para uma reflexão. Porque eu digo assim, por exemplo, se uma pessoa provocar o judiciário e se isso chegar ao Supremo, a gente tem coisas no Supremo que é possível assim, tudo é possível. Então, pode ser que o Supremo tenha esse entendimento que eu estou tendo. Eu não vi nada ainda de Supremo nesse sentido. Porque é o seguinte, se eu estou ocupando o cargo de professor, eu posso ser orientador. Mesmo a lei dizendo que a lei ela traz exigências, né? Mas eu só estou levantando uma tese, porque muitas vezes os termos, a forma como a gente coloca os termos, pode deixar abertura para É por isso que há tanta judicialização. Não seria aumento, seria a revisão geral anual para eliminar as perdas decorrentes da inflação. É isso que está dando. E o piso vem do governo federal, justamente. É algo que vem do governo federal, e aí o governo federal determina o piso e os municípios têm que cumprir. Aí já a revisão geral anual, não. Revisão geral anual é um projeto de lei de iniciativa exclusiva do prefeito. Então, o prefeito envia o projeto de lei de revisão geral anual, que vale para todos os servidores do município. Então, é por isso que a Câmara não discute revisão geral anual antes do prefeito enviar. Alguém pode pensar, mas por que os vereadores não discutiram? Porque não é competência deles, que não chegou lá. O prefeito ainda não mandou, né? Então, juridicamente, só pode ser discutido quando o chefe do Poder Executivo manda o projeto de lei. Me permite fazer uma parêntese na tua fala. Mas os vereadores podem mobilizar. Sim. Com certeza, se a gente tiver vereadores mais comprometidos com os servidores públicos, a gente vai ter eles mobilizando para que essa coisa aconteça. Porque é inadmissível. Eu não sei se você concorda comigo, eu acredito que sim, mas é inadmissível que uma categoria que tem, está lá na lei, dizendo que a revisão salarial anual acontece em janeiro, nós estejamos em junho, e não se fala sobre o assunto, né? Nem os vereadores, nem o executivo. Malmente você ouve os sindicatos colocarem, né? Hoje a gente vê um pouquinho mais aí o CISEMPRA falando sobre o assunto, mas você não vê mobilizações efetivas sobre isso. Mas beleza, foi só um parênteses, porque o assunto não é esse. Justamente, né? A questão política, os vereadores podem pressionar. Agora, juridicamente, é só isso. Eles é outro projeto que é a iniciativa do prefeito. Então, do ponto de vista jurídico, todas as vantagens do servidor estão atreladas a uma iniciativa do executivo. Então, estão amarradas por força do artigo 61, parágrafo B da Constituição Federal. Né, pessoal? Então, voltando à progressão vertical. Então, a progressão vertical, ela trouxe o quê? A progressão vertical, ela trouxe o nível 5, jogou todo mundo no nível 1. Então, qual foi a outra... aí ela teve que criar outro nível. E aí você vai ter que ter 2 cursos de especialização. Então, veja bem, do nível 1 para o nível 2, que é que você tem que ter? Um curso de especialização lato sensu. Do nível 2 para o nível 3, você tem que ter um curso de especialização lato sensu. Agora, do 3 para o 4 é mestrado, está escrito lá, mestrado. Do 4 para o 5, está escrito lá, escrito sensu doutorado. Agora vejam as falhas da lei. Né, Zé? Do nível 1 para o 2, você tem que ter um curso de pós-graduação. Teria que ter especificado. Não especificou. Então, se é curso de pós-graduação, se você tiver um lato sensu ou mestrado ou doutorado, você pode dar do nível 1 para o 2, que não está especificado. E ou licenciatura plena ou bacharelado com complementação pedagógica. Se você é formado em pedagogia e tem um curso de licenciatura em física, você pode. Porque lá não está dizendo que curso é. Mas... Então, você não especificou. Você só disse, do nível 1 para o 3, falou, curso de licenciatura de pós-graduação. Então, pode ser lato sensu, mestrado ou doutorado. Só está especificado do 3 para o 4, que é mestrado, do 4 para o 5, que é doutorado. Aí eu vou usar o argumento que você me apresentou, atrás, conversando, que é se pode for maior, pode for menor, né? Sim, então, sim. Está amparado no sentido de que ser mestre e progredir nível 2, pode. Não há prejuízo. Pode. Agora tem uma questão interessante. Se você
Se quando você completar 6 anos, você tiver uma licenciatura e uma especialização, você dê a licenciatura do nível 1 para o nível 2. Se você tiver, no caso, uma segunda licenciatura. Porque a segunda licenciatura ela só serve do 1 para o 2. E a especialização você deixa do 2 para o 3. Certo? Então esse é o raciocínio. Entendeu? Assim, beleza. Uhum. Em relação à criação do curso de doutorado, qual a sua visão em relação ao município? Porque assim, a gente tem não sei se é correto dizer que a gente tem uma visão limitada da coisa, mas muita gente fala, para que doutorado no âmbito municipal e tal? Eu ouço muito isso de pais, especialmente, né? Alguns pais. E tem até profissionais que falam, eu acho isso desnecessário. Qual a tua visão sobre isso? Foi um avanço? Elisade, é o seguinte, essa questão do doutorado é o seguinte. Primeiro que, eu não sei se eu comentei com você ou foi com um professor Gerson lá do Luiz Gonzaga, foi com ele. Existem duas questões. Mestrado e doutorado. Existe o mestrado e doutorado como habilitação para você entrar no cargo, tomar posse, que é o caso da universidade. Então, Universidade Federal, assistente tem que ter mestrado, adjunto tem que ter doutorado, que é um diploma para você tomar posse. Existe aqueles da carreira, da ascensão na carreira. O nosso caso, o mestrado e o doutorado é para ascender na carreira. Aí é o seguinte, você vai chegar... os professores antigos, que a maioria dos professores não tem mestrado. Sim. E aí nós temos o seguinte problema. O professor trabalha 40 horas. Para ele entrar no mestrado no UFT, ele tem que ter um projeto de pesquisa, tem que ler alguns livros para fazer a prova escrita. Certo. Então ele vai ter toda uma dificuldade para elaborar um projeto de pesquisa, estudar os livros para fazer a prova, para entrar no mestrado. Uhum. E doutorado, muito pior, que é muito mais complexo. Não é? Então, o que eu vou dizer é o seguinte. O mestrado, o mestrado já existia na Lei 1445, o doutorado foi criado agora. Ele pode ser importante para um nicho muito pequeno de professores que, porventura, consigam elaborar um projeto de pesquisa, consiga atingir e que tenham essa tranquilidade, essa capacidade de ler aquele material para fazer aquela prova. O que é muito pouco, porque o professor da educação básica está soberbado de trabalho e de tarefas. O que eu quero dizer é o seguinte, na prática vai atingir um número muito limitado de professores. Eu tenho percebido que o número de professores mestres aumentou um pouco. Não é? Mas doutor eu conheço um que estava fazendo, não conheço mais de um. Então, quer dizer, vai atingir um nicho muito pequeno. Porque o professor não vai ter, mesmo com essa possibilidade de ser dispensado, ele vai ter que estudar muito, escrever muito para passar na prova. Entendeu? Eu vou emitir minha opinião também sobre isso, agora vendo um papo. Eu acho que a gente avançou significativamente ao colocar, adicionar mais um nível. Porque se nós estamos tendo muitos mestres, eu vejo como naturalmente, daqui a algum tempo, eles queiram ser doutores. Né? E a gente vai puxar. Eu acho que a gente começa a puxar, elevar o nível, né? Subir a regra, para usar um ditado popular. A gente começa a subir a regra. Eu acho importante isso. Porque uma das coisas que todos nós fazemos constantemente é estudar. Somos obrigados a isso. Mas a maioria não tem o hábito de se habilitar. Vou falar do caso meu pessoal. Eu nunca tive a iniciativa, a vontade, inclusive, de fazer mestrado. Entretanto, eu estou na educação há 27 anos estudando. Né? Estudando vários temas e tal. Aí a gente precisa, nós profissionais de educação, especialmente professores, a gente precisa começar a se preocupar com titulação. Né? A gente precisa, a sociedade exige isso, e a gente já faz na prática. Então, acho que a titulação é importante, e é importante que esses profissionais sejam valorizados. Particularmente, achei que foi um avanço significativo desse plano, e eu espero muito que as pessoas procurem crescimento, né? Porque já que existe uma perspectiva de valorização, que a gente já conhece, né? Isso é verdade. Sim, mas então, aí, meu irmão, continuando. Só para encerrar a progressão vertical, a progressão vertical, ela teve uma mudança muito importante que eliminou qualquer dúvida que tinha na anterior. Na anterior, aí entra a questão da lacuna da lei.
Na anterior, a progressão, não, a titularidade e a profissão horizontal, os efeitos financeiros dela são a partir do requerimento. Desde a anterior e continuou. Só que a vertical não. A vertical não dizia nada. Se silenciou. E aí o que foi feito? Como ela não dizia nada, se os efeitos financeiros estavam a partir do requerimento ou a partir da publicação diária, a vertical, a secretaria só pagava a partir da publicação no diário. E agora não. Agora está claro. Progressão vertical também se dá a partir da data do requerimento. Então, você requereu hoje, só foi publicado daqui a 2 anos, então você tem 2 anos de retroativo. E aí surgiu a seguinte polêmica. Alguns colegas estão levantando a polêmica se eles têm direito ao retroativo da progressão vertical da lei antiga. Eu soube que não sei se foi um ou mais de um professor que entrou na justiça e conseguiu. Eu ouvi falar, só que eu estou dizendo que eu ouvi falar. Eu queria até saber se os colegas que vão nos ouvir aqui, se eles souberem disso, que nos digam. Porque eu não estou sabendo se houve sentença judicial nesse sentido. Há um parecer da PGM, né? Há um parecer da Procuradoria-Geral do município, que, aliás, foi que gerou esse pagamento, né, para algumas pessoas. Inclusive, a CEMED, ela aceitou, ela recebeu, nos anos anteriores, requerimentos nesse sentido. Há um profissional, ele fez a solicitação da progressão vertical dele em 2010, só foi pago em 2012, então são 2 anos de prejuízo. Então a PGM se posicionou dizendo que o município tinha que pagar. Só que como foi um parecer da Procuradoria-Geral, ele não foi uma coisa amplamente divulgada, né? E muita gente nem sabe disso. Então foram pagas algumas pessoas e baseado nesse parecer. Agora, lei, norma, enfim, algo mesmo independente. Mas aí é o seguinte, porque é o seguinte, um colega me mandou um processo dele que foi negado, dizendo que ele não tinha mais direito porque havia prescrito. Então o que eu... Pela legislação são 5 anos? Isso. Então o que eu quero dizer é o seguinte, então quer dizer que quem ainda estava dentro dos 5 anos, que entrou, teve direito, seria isso? O que eu sei é que conta-se de 5 anos para cá. Sim. Calcula-se. Da publicação. Calcula-se para cá. Mas se você teve direito antes e recorreu, eu não sei. Porque assim, ele conseguiu em 2011. Foi publicado no diário dele. Então, o fundamento lá que eu li, que era até 2016. Então é isso. Então a Procuradoria liberou para quem não prescreveu. Sim. Sim. Então agora está claro. Então a Procuradoria liberou, foi liberado para quem ainda tinha o direito. Na verdade, eu falei sim, mas eu não consigo te responder com clareza. Eu não sei de fato. Mas a legislação ela diz para a gente, né, que a lei retroage até 5 anos para esses benefícios, né? Quando se trata de benefício administrativo, direito administrativo principalmente. Então, eu acredito que quem tinha até 2019... Isso. Isso. 2019, que foi ano passado. Até 2018 teve esse problema, esse prejuízo, recorrer. Os anteriores, prescrever. Eu compreendo que seja isso. Pode ser. Então, pessoal, é interessante vocês verem aí o que a Isaac está falando. Se tem esse parecer da PGM, no sentido de os professores terem direito à progressão vertical na lei antiga. Porque a lei antiga ela se silenciou. Esse é o problema. Quando a lei se silencia, ela abre lacunas para que ou a PGM decida no plano administrativo, ou então a pessoa recorra à justiça e a justiça decida no plano judicial. Mas agora não. Agora essa polêmica acabou a partir do requerimento. Né? Eu vou aproveitar a fala do Tamar para dizer o seguinte. Eu presidi a Comissão de Gestão de Plano de Carreira até 2015. E uma das coisas que a gente sempre orientava os servidores era, antes de procurar a justiça, propriamente dito, fizesse uma solicitação à Procuradoria-Geral. Isso, Porque muitos casos, a gente teve isso, inclusive na comissão, muitos casos, chegava um problema para nós não tínhamos competência para resolver, a gente caminhava para a PGM, que ele tinha um parecer e não subsidiava. Né? Sim. Dava a força necessária para que a gente se posicionasse enquanto comissão. Então vale muito a pena. Se você tem um direito, e esse direito você compreende que ele está sendo negado, procura a Procuradoria-Geral do município, faz um requerimento, né, um protocolo normal da prefeitura, solicita um posicionamento sobre aquilo,
que com certeza pode é. estar aí anos na justiça. Né? Justamente. Ou então a pessoa pode solicitar até a Secretaria de Planejamento, hoje pelo Portal Cidadão, né? E depois, se não der, você vai à PGN, que é a instância que faz a consultoria jurídica do município. Isso. É isso. O que o Tamar fez foi clarificar o que eu disse. Ao invés de ir direto na procuradoria, você vai no site, né? E aí não tem certo você procurar. Beleza, meu irmão, continuando então. E aí, em relação a essas mudanças, os impactos que você considera que isso vai ter daqui para frente? Isso. Então, vamos fechar a horizontal aqui. Na horizontal. A horizontal é que talvez crie mais impacto do ponto de vista financeiro, né? Certo. Porque a horizontal ela criou duas classes, a M e a N, e aumentou os interstícios, e aumentou os valores, né? De 7, que era 5, aí chegava até 2 no final, a anterior, e agora não. As 5 primeiras, se eu não me engano, são 7, e as últimas são 5%. Então, aumentou as porcentagens de uma classe para outra e criou mais duas classes. Então, foi essa mudança na horizontal que criou um impacto maior em relação ao vencimento dos professores antigos em relação aos atuais. O que você quer dizer, então? Aquele percentual que era de 50% passou a 75%. A 75%. Esses 25% foram diluídos ao longo da carreira. Ao longo da carreira. E, para compensar financeiramente, tirou o direito à progressão horizontal a partir do momento que o professor entra em exercício, e ele só pode ter... professor horizontal não, titularidade. Continua os 3 anos. Eu estava confundindo titularidade. Continua o estágio probatório normal. Mas é isso. Então foi o que impactou mais de aumentar o salário dos antigos. Deixa eu voltar um pouquinho. Em relação aos novos. Você está me dizendo, então, que a titularidade antes se pagava a partir do momento do ingresso e agora somente depois do estágio probatório. Depois do estágio probatório, titularidade. Compensou também na titularidade. Tirando o impacto inicial dos servidores, dos professores novatos, jogando só depois do estágio probatório. Aí a retirada do impacto de um coloca no outro. Porque quando a gente fala em aprovação de lei, pessoal, a gente está falando também de uma questão complexa, que é orçamento, tira do lado, coloca no outro, tem todas as questões que os técnicos pensam na hora com o aval do chefe do Poder Executivo. Né? Eu tenho uma reflexão, e aí vai uma crítica às pessoas que pensaram nessa última lei, que muito mais tiraram. Né? Se você considerar que nós tínhamos aí o nível médio, a pessoa entrava com o nível médio, e agora entra para o nível superior, o município tem uma economia aí muito significativa. Afinal de contas, eram mais de 1.000 profissionais de nível médio, né, que agora são no nível superior. E essas pessoas todas recebiam apenas o piso, e a maioria delas não tinham carreira, porque não eram efetivos. Então, se você considerar tudo isso, é economia para o município. Se a gente tirar os 20% de quem entra e joga na carreira, no final das contas vira 25%, você tem 5 a mais, né? Mas de qualquer forma, nós temos um impacto aí de mais de 1.000 profissionais que são empossados agora, justamente, que não receberão benefícios. Fez uma economia, aliás, deixa eu aproveitar, Tamar. Fez uma economia, fez uma economia sobre os novatos, isso é verdade. Para jogar na carreira. Para jogar na carreira, isso é uma realidade. E sem dúvida nenhuma. Ao jogar na carreira, acaba economizando também porque está diluído. Mas eu queria te provocar num outro lance aqui. Verdade. Na escola, nós recebemos, na escola que eu trabalho, inclusive, muitos profissionais novatos chegaram, né? E a reclamação geral nossa, a gente queria os benefícios de carreira agora, né? Queria poder progredir, porque nós temos muitos mestres, entraram mestres, doutores, entraram pessoas aí muito bem, né, preparadas em relação a títulos, e eles queriam usufruir desse benefício. Eu particularmente acredito que a carreira ela é muito importante, né, porque a gente não deve pensar só no receber, mas também no retribuir, né, pro povo, de modo geral. Eu tenho uma opinião sobre isso. Mas eu queria saber a sua opinião. O que você acha desse posicionamento? Você acha que o pessoal que chega deveria realmente já poder ingressar lá nos níveis da carreira, enfim? Não, para ser bem pedagógico aqui. O cara, ele tem mestrado, ele tomou posse como nível 1. Você acha que ele já poderia ir direto lá para o mestrado? O que você pensa nisso? Não, porque isso aí é qualquer plano de carreira, assim, o nível, ele vai se escalonando. Né? Os níveis vão se escalonando, as classes também vão se escalonando. Então não há como você passar de um nível
Não há como você pular, não é, nem a classe, nem o nível. Isso é uma lógica jurídica. Porque a progressão, o próprio nome já está dizendo, é progredir na carreira. Quanto mais tempo você fica, mais você vai progredir. Quais são as duas características? Por exemplo, vocês podem ler lá, pessoal, os requisitos para progressão vertical e horizontal. Qual é a característica que está nas duas? É o tempo de serviço. Então, na minha opinião, a principal característica da progressão é o tempo de serviço. Aí vem as outras, não tem mais falta justificada, progressão vertical, você tem título, horizontal já não tem, horizontal exclusivo, tempo de serviço, mas a característica principal das duas é tempo de serviço. Então, a ideia da progressão ser criada em todas as carreiras do Brasil é para ir beneficiando o profissional ao longo do seu tempo de serviço. Isso é natural das carreiras. Todas têm isso. E a lógica da carreira, né? Porque assim, esse é um instrumento para manter o profissional no... Aqui é a lógica da carreira. Você pode até dizer, não, mas a titularidade poderia ser no início. Poderia, mas colocar 3 anos. Mas a carreira não. A carreira é a lógica jurídica da carreira, é essa. Você não pode chegar para o doutorado e querer ir para lá. Não. Eu discuti com o professor Gerson. O doutorado e o mestrado no município é para progressão. Na universidade é para tomar posse. É por isso que quando você se inscreve no concurso para professor adjunto, você já entra como doutor, porque ali você está tomando posse. Você não está progredindo. Né? E tem que considerar também que o plano de carreira ele é um instrumento de planejamento, né? Sim. No momento em que... Por isso nós não aceitamos, e aí eu quero me posicionar aqui, porque eu já fiz isso muitas vezes, por isso que nós não podemos aceitar, por exemplo, o não pagamento da database, o não pagamento das progressões. A gente está aí, pelo menos há uns 5 ou 6 meses, sem, não estou exagerando, acho que pelo menos 4 meses, sem publicação de nenhuma progressão no diário. Uhum. Então, no momento em que o município deixa de pagar os benefícios de carreira, aí é um problema sério. Por quê? Ele tem um instrumento de planejamento que é o plano. A CEMED, por exemplo, falando aqui especificamente da educação, a CEMED sabe quem vai progredir ao longo desse ano. Ele tem o controle dos dados de todo mundo. Então, é importante que os nossos colegas que chegam levem em consideração que o plano ele é de carreira, ele deve ser esse instrumento para que o município se planeje e para que a gente tenha os nossos direitos preservados. Né? Eu acho que é importante colocar isso. Aí, sim, outra coisa interessante que da progressão vertical é que a lei anterior, se a gente analisar a lei anterior, ela não abria essa exceção. Mas na prática o professor fazia. Por exemplo, professor nível 1, magistério, que se formava em letras como você ou em matemática, na prática, se ele conseguisse lá, a secretaria poderia liberar para dar aula nas séries finais. Mas, era quase um favor. Mas não tinha essa abertura. Agora não. Agora lá está claro. Professor nível 1 para o 2 continua na função do concurso. Porém, a critério da secretaria, ele poderá lecionar naquela disciplina que ele usou para mudar de nível, 1 para o 2. Então, só do 1 para o 2. Então, você formar em pedagogia, está dando aula do primeiro quinto ano, formar em matemática, se a secretaria quiser, agora a lei diz, você pode. Mas aí ainda deixou a secretaria quiser, aí ficou... Eu considero, toda a vida eu briguei por causa disso. A critério da administração é uma coisa sempre... Teve um antigo secretário que a gente disputava a concepção sobre isso. Eu compreendo o seguinte, o profissional ele pode ter entrado com o nível 1, magistério e o nível médio, no caso. Mas se ele fez letras, matemática, história, ele vai ser subutilizado nos anos iniciais da educação infantil. Eu tenho vários colegas que fizeram faculdade de letras junto comigo, que estão na educação infantil. Eu considero um desperdício absurdo. Mas justamente. Porque esse profissional ele está numa área que ele não foi formado para estar, né? Ou seja, é claro que ele já tem experiência empírica, trabalha já há muitos anos, já sabe, tá? Mas a formação pedagógica que ele recebeu foi para os anos finais. Né? Então ele não está, na lógica, ele não está formado para falar. E por outro lado, a gente tem o prejuízo de não ter um profissional qualificado aqui, em anos finais. Nós temos muitos pedagogos dando aula em anos finais. Em anos finais, né? E eu considero também um prejuízo, porque o pedagogo ele não tem a
a mesma formação específica de quem Uhum. fez História, Geografia, Português. Aí, Então, esses ajustes. Eu acho que a lei ela não devia dar a possibilidade de acesso. Ela deveria determinar o profissional que fez letras e vai atuar com português. seria melhor. Ou a outra alternativa, que eu também defendi, inclusive, na Conferência Nacional de Educação de 2014, que eu participei nacionalmente, eu cheguei a defender isso lá. A gente trabalhar o currículo a partir do primeiro ano. O currículo completo. E aí você vai ter professor de português a partir do primeiro ano com português, de matemática. Claro que ele vai ter que ter uma formação específica, adequada, né? Mas você vai ter profissional de área a partir do primeiro ano até o nono. Você vai ter um currículo realmente a partir do primeiro ano. É tudo uma questão aí de cultura, que vai haver uma intervenção cultural, né? Se a gente for fazer isso. Talvez por isso nunca tenha implementado. Então são duas alternativas. Ou você tem o profissional formado em letras atuando da primeira série até o nono, se o currículo, se a formação das séries, das turmas, né, permitir, ou esse profissional vai atuar nos anos finais. Eu acho que é a forma melhor de se aproveitar, né, a formação profissional. Acho que eu estou falando mais do que o convidado, né? É verdade. Vamos lá, meu amigo. Então, a questão da gratificação. A gratificação, houve algumas pequenas mudanças aí, por exemplo, titularidade, algumas pequenas mudanças, não é? Foi o período. A partir de agora você só entra depois do probatório, ou seja, 3 anos de exercício. E criou uma escala lá, se você tiver 540 horas de curso, você pode entrar e vai ter direito a 15%. Porque no antigo é só 180, 360 e 720. Então criou mais uma escala. De 15%. 15%. O resto se mantém igual. Você pode ter mais de um curso, desde que seja no mínimo de 40 horas, e o máximo 360 horas. E no máximo essas 20 horas são 20%. Aí criou uma gratificação para coordenador financeiro. Importante, porque não existia. Né? E é um profissional que, enfim, trabalha muito, né? Tem uma responsabilidade muito grande. Aí a gratificação manteve a gratificação secretário-geral e diretor. Só que a gratificação agora, ela continua sendo sobre o número de alunos, mas ela vai ser a porcentagem do número de alunos sobre o vencimento base de nível 2. Então, diminuiu, mas é aquela coisa, como o cargo do diretor é a função de confiança, então isso aí ele fez uma mudança, não é? É uma função de confiança. Diz, olha, a gratificação é essa, não tem... mas eu quero dizer, deu uma diminuídazinha porque anteriormente era sobre o vencimento atual. Agora não, vai ser sobre 6.500 e poucos, que é o de nível 2. Também para o secretário de escola, né? Isso, segue, não é? Porque o diretor tem 30 secretários em cima, não é? Vai descendo. Varia de acordo com o outro. E agora eu vou falar um pouco sobre a GRC, que ela teve grandes mudanças, pessoal. Opa, vamos lá. A GRC era só conceder-se a gratificação. Professor, coordenador, orientador e diretor, só isso. Só tinha esse parágrafo. Agora não, foi o que a lei fez. Ela introduziu a porcentagem, que é 15% sobre o nível inicial do professor. Quem tiver nível 2, 6.500. Nível 3, nível inicial. Nível 1, 4.800, que é a base. O problema é que ela introduziu várias limitações à gratificação. A possibilidade de perda da gratificação. E aí nós não vamos comentar isso tudo, eu vou comentar só uns 3 itens. Né? Você falta um dia 10%, 2 dias 20% e 3 dias perde. Faltas injustificadas. Procure saber, as faltas justificadas estão lá, só são as injustificadas. Né? A possibilidade. E outra coisa, o Estatuto do Servidor, o servidor tem direito a 2 meses de licença para acompanhar parentes doentes, remunerado, e 1 mês não remunerado. Nesses 2 meses, ele perde a gratificação. Só tem uma exceção que ele não perde, se estiver acompanhando um filho menor de 18. Então, servidor que se licencia para acompanhar filho menor de 18 doente, não perde. Mas se for outro parente, a gratificação ele perde. Inclusive o cônjuge. A exceção é acompanhar filho menor de 18. Né? E a questão da gratificação, da licença, pessoal, que isso é polêmico. Lá diz que a partir de 180 dias perde a gratificação. Eu estive consultando algumas jurisprudências do Tribunal de Justiça e todas elas foram no mesmo sentido, de que servidor de licença não perde direitos. Inclusive tem uma jurisprudência que diz, se ele tiver no cargo em comissão, ele pode até perder o cargo. Mas quando ele vai de licença, ele não perde aquela gratificação daquele cargo. Né?
Então, o que a jurisprudência tem colocado é que o servidor, tanto, e isso é engraçado, porque em 2022, 2023, os servidores de licença pediam auxílio alimentação. Sim. Aí, no projeto de lei que Cíntia manda para a Câmara sobre alimentação, corrige isso, não tem a possibilidade de perda na licença médica. Mas criou outra situação que eu acho que é inconstitucional, que é perder a partir de 180. Ou seja, Entendeu? o profissional que fica 180 dias de licença é porque ele precisa. É, Por mais que a gente saiba que, lamentavelmente, existe os jeitinhos, né? Por aí, Uhum. mas você não consegue passar no jeitinho mais de 180 dias. Não tem como. Porque a junta médica vai identificar, enfim, a outra vai, né? vai. A pessoa que tira 180 dias de licença, ela realmente precisa. E é exatamente esse momento que ela perde. E nós temos uma contradição aí, Isaac. A própria lei que diz que perde, ela diz que o servidor remanejado por problema de saúde continua com a gratificação. Pessoal, eu tenho pesquisado, eu estou estudando muito direito constitucional, estudando interpretação da lei, estou até com interesse de escrever um livro para concurso de direito constitucional, estou lendo muita jurisprudência. Tem jurisprudência que eu leio só a ementinha, porque é muita coisa, mas tem uma que eu vou lá no texto e leio uma parte. Eu vejo como os ministros do STF mostram as contradições das leis, mostram os problemas, e aí quando você começa a estudar essa questão de interpretação, você começa a ver as contradições. Sim. E aí, se na lei se permite que o servidor remanejado de função, o remanejamento é por 2 anos, continua com a gratificação, como é que ele doente não continuará? Interpretações bem estranhas. Sim, temos outro problema aí. Eu não sei, eu consultando, o seguinte, tem colegas que conseguiram na justiça receber a gratificação mesmo estando readaptados. Eu tenho uma colega aqui, não vou citar o nome, mas ela conseguiu. E eu conversei com o sindicato e eles me disseram que eles têm uma ação na justiça, parece com o parecer favorável na justiça de primeiro grau, mas claro, aí o município pode entrar através da procuradoria com recurso, mas parece que está em fase de recurso. Então há essa possibilidade E essa ação seria coletiva ou não? Seria para quem entrou ali no coletivo junto com eles. Ah, tá. Então a pessoa tem que estar naquela ação. Tem o individual, tem o coletivo. Então, eu não sei que pé anda, não sei como é que estão. O que eu quero dizer é o seguinte, que há essa possibilidade dos servidores readaptados, professores readaptados do município, conseguirem continuar com a gratificação, desde que a justiça é referente, certo? Há essa possibilidade. Aí é questão judicial mesmo. Aí é questão de interpretação mesmo, porque o professor, em tese, estaria em outro cargo. É interpretação judicial mesmo. Mas essa da remanejamento é contradição da lei. Se a lei diz que o professor remanejado, o professor que está 2 anos remanejado, tem direito à gratificação nos 2 anos, e o que está de licença a partir do 6º mês pede, é aquela questão de você colocar pontos incoerentes na lei. E pontos incoerentes da lei, eles se resolvem, como eles aí colocou, a partir de uma nova lei corrigindo, ou eles se resolvem através de uma declaração de constitucionalidade na lei, perante o TJ ou o STF, né? Porque aí é interpretação, né? Ou através de ações judiciais, né? Isso, a gente poderia evitar muito isso. Eu queria colocar, eu acho que você concorda comigo, Tamar, mas assim, as pessoas que adoecem dentro da escola, e não são poucas, né? Uhum. Eu, particularmente, desenvolvi um problema no ombro, né? Eu já acabei de fazer uma cirurgia de um ombro, vou ter que fazer outro, por causa do trabalho. Uhum. E aí nós temos muitos profissionais com problema na voz, muitos profissionais com problema na coluna, Uhum. São doenças típicas da nossa atuação profissional. Essas pessoas, elas deveriam sim não ter os seus benefícios de carreira. Sim, claro. Afinal de contas, Uhum. o que eu considero incoerência? Que está na nova lei, eu quero que você comente. Sem dúvida nenhuma, tem que bater mesmo. Quero que você comente para mim, porque assim, nessa nova lei trouxe lá uma alteração que diz que o profissional que esteve à disposição de outros órgãos poderá avançar na carreira. A gente considerava na 1445 um grande benefício de privar isso, porque muitos profissionais eles já são beneficiados porque foi chamado para ser assessor do deputado tal, do senador tal.
esteve na Secretaria X ou Y, ele já tem um benefício durante o exercício dele, né? O salário mínimo, as condições são muito melhores. Então, esse profissional, ele não tinha os benefícios de carreira. Com a nova lei, eles trouxeram isso. Então, veja só que incoerência. Eu tiro do profissional que adoeceu no exercício e teve que ser remanejado, readaptado, e dou para o cara que estava numa outra função estratégica. Então, assim, são algumas alterações que eu considero que foram muito negativas, particularmente, mas eu queria a tua opinião. O que você acha? Essa questão é interessante. É tipo a progressão vertical que não se silenciou sobre se era no requerimento ou se era um direito da publicação. Agora foi o contrário. No PCC anterior estava expresso que o servidor fora do âmbito da CEMEP perdia direito à titularidade e à progressão. Sim. Nesse agora, eu fiz questão de analisar ponto por ponto. Se silenciou, não diz nada. E aí, nós temos uma interpretação, muitas vezes eu tenho observado, e eu vou até utilizar recentemente uma pesquisa que eu estava fazendo sobre a constitucionalidade da homeschooling, ou seja, do aluno estudar em casa. Aí, quem foi o relator dessa ação foi o ministro Alexandre Moraes. E aí ele disse o seguinte, olha, a Constituição nem proíbe e nem autoriza. O senhor não fala nada. E qual foi a interpretação do Alexandre Moraes? Se não proíbe e se não autoriza, então a homeschooling pode haver, desde que haja uma lei no Congresso especificando como ela é. A Constituição nem fala, nem proíbe, nem expressa. Então ela pode haver. Pode, mas se tiver uma lei. Então, qual foi a tese hoje? Qual é a tese do STF sobre educação em casa? Hoje não pode, porque não tem uma lei. Se o Congresso criar uma lei regulamentando, pode. Eu vou utilizar essa interpretação do ministro Alexandre Moraes aqui. A lei nova nem proíbe e nem autoriza que o professor que esteja em outra secretaria tenha direito à titularidade e tenha direito à progressão. Então, em tese, ele tem. Fazendo uma interpretação com o ministro Alexandre Moraes. Então, qual é a interpretação que eu faço? Que aí eu pego a jurisprudência e construo um texto. Entendeu? Então, aquilo que a lei não proíbe e nem autoriza, é liberado. É autorizado. É autorizado. Só precisa regulamentar. Então, essas são as lacunas da lei. Então, as lacunas da lei geram as questões. Então, hoje, por essa regra, um professor que esteja em outra secretaria, ele pode ter direito. Por exemplo, ele está faltando... Nós temos regulamentação municipal. Infelizmente, nós temos. Ele tem 2 meses para completar a letra tal. Ele pode usar isso aqui. Ele pode usar isso aqui numa defesa junto à Secretaria de Planejamento. Se a Secretaria negar, ele pode usar isso aqui junto à PGR. Procuradoria Geral. Ou PGM, Procuradoria Geral. Nós tivemos um decreto assinado pela ex-prefeita no 1º de maio, ela sempre fazia... Aliás, 1º de maio, no dia do servidor público, ela sempre fazia os anúncios. E um deles ela anunciou um decreto em que ela faria isso. As pessoas que estavam em outras funções no âmbito administrativo não perderiam os direitos de carreira. Sim. No município existe uma regulamentação, né? Sim. Então, na verdade... Como o PCC omite... Isso, então o que ela fez, o que ela fez foi jogar na lei. Isso, sim, não sabe. Então é isso, Se foi feito com intenção ou não, não está na lei. Se não está na lei, se nem autoriza, se nem proíbe, pode. Essa é a interpretação. Beleza, meu irmão. Então, estamos aí caminhando para o final. Eu queria que você fizesse um apanhado geral, assim, a sua opinião sobre essas mudanças, sobre a carreira em si, e a sua opinião fazendo um apanhado geral sobre tudo isso aí. Vamos aqui pela redução da carga horária por tempo de serviço. Que essa redução da carga horária por tempo de serviço gerou uma polêmica porque não tem o nome Palmas lá. Não é? O professor da rede municipal que tiver mais de 20 anos na rede terá direito até 25% de redução da carga horária. Até 20% de redução da carga horária, né? Como não tem Palmas, alguns estavam interpretando, você poderia trazer tempo de serviço de outros municípios, de outros estados. Não é? Mas aí, como nós comentamos, antes de nós entrarmos aqui, a gente tem que
Quando há lacuna, a gente tem que interpretar. Acabamos de interpretar essa lei aqui, do direito de setores que não estão na educação. Por exemplo, será que quem elaborou esse parágrafo aí tinha a intenção de que o professor que entrasse agora já tivesse esse direito, trouxesse 20 anos de fora, por exemplo? Não. Isso é igual à carreira de progressão. A intenção é dar um benefício a quem está há 21 anos como professor da rede municipal. Então, o fato de não estar a palavra palmas lá, não retira a interpretação de que os 21 anos tem que ser a rede municipal de Palmas. É o que a gente chama da intenção do legislador. Qual a intenção do legislador fazer isso? Porque seria desproporcional, o professor que entrou agora já tem 20 anos, com esse ano 21, o ano que vem ele tem redução de carga horária. Então isso aí... Na verdade, ali fala em 20 anos, né? Mais de 20, 21. Então tem direito a partir do 21º, mais de 20. Então isso aí não tem discussão. Então, 21 anos na rede municipal de Palmas. Não é porque não tem a palavra Palmas que você vai ter que trazer tempos de fora. Não. A interpretação é essa. Uhum. A questão do um terço, né? Do terço de carga horária ficou detalhado, não é? Porque na lei anterior não detalhava, agora está detalhado. Um terço de carga horária de hora de atividade, desde um terço, 50% é de livre escolha do professor. Então isso aí está bem detalhado. E aí entra aquela polêmica. E se 50% é de escolha do livre professor um dia na semana? O professor... O que a gente chama carinhosamente de livre docência. Livre docência. Aí sim, tem uma reunião no dia de pais e mestres, tem uma combinância de projeto. Isso não impede o professor de ir, não é? Isso aí não está retirando dele a sua livre docência. Agora, o que está ferindo a lei é se... a secretaria marcou formação toda segunda ou toda terça da livre docência dos professores. Aí você retira a intenção da lei. Mas tudo isso está dentro de uma proporcionalidade e uma razoabilidade, sabe? Vai ter reunião de pais e mestres. Aí eu não vou, que é minha livre docência. Mas a lei diz que o professor tem que participar das atividades da escola. Então, se você obedece a uma parte da lei, você desobedece a outra. A lei tem que ser lida dentro da proporcionalidade, da razoabilidade de forma sistemática. Então, não tem porquê. Tem uma atividade do Dia da Consciência Negra. Não é minha livre docência. É uma vez na vida. Então, isso está dentro da razoabilidade da interpretação da lei. Entendeu? Isso aí é normal. E, por último, tem uma questão aqui que eu acho extremamente... Duas questões. A última aqui. Há uma polêmica, mas já é tranquila, porque já está pacificada pelo STF. Eleição para diretor. Os municípios, muitos municípios têm lei, têm regras para eleição de diretor nas leis, como Palmas, os estados têm. Aí isso chegou ao STF. Desde 2008, 2009, chegou no STF. Eu trouxe aqui duas ações. ADI 2997, 2009 e ADI 2821, 2019. Ações diretas de funcionalidade. Elas chegaram no STF questionando leis que obrigam os municípios e estados a adotarem regras para diretor. Em ambas as ADIs aqui, o STF falou a mesma coisa, que eleição para diretor é inconstitucional, porque diretor é função de confiança. E função de confiança e cargo de comissão são de livre nomeação e exoneração por parte do chefe do Poder Executivo. Então, qual é o entendimento do STF? Que o chefe do Poder Executivo não pode ter limitações à nomeação de um diretor. Porque se houver uma eleição, vai limitar a ele a nomeação. Então, ele tem que estar livre para nomear e para exonerar. Então, hoje é uma jurisprudência pacífica. Então, resumindo, de acordo com a jurisprudência do STF, o diretor pode fazer eleição, mas não está obrigado a fazer. Entendeu? Vou fazer uma pergunta baseada nisso. Nós temos uma determinação, uma jurisprudência nacional, etc. Mas nós temos uma lei municipal, né, que é a PCCR, que diz que tem que ter eleição. E nesse caso, prevalece o que está na jurisprudência ou o prefeito de Palmas seria obrigado a resolver a eleição de... Sim, Zé. Nesse caso, é o seguinte. Nesses casos aqui,
o que é que a jurisprudência ela tem força vinculante, né? Então No caso, uma ADI, ela tem força vinculante. ela tem um peso constitucional. No caso dessas ações, elas têm uma força vinculante. Aí o que é que acontece? Se a lei O que eu estou querendo compreender seria a força vinculante. sim, a força vinculante que ela vincula toda a administração pública a segui-la. Certo. Só que é o seguinte, ela vincula a administração pública. Então, a partir do momento que ela diz que a lei municipal não pode obrigar, é benefício do prefeito, porque ele não precisa fazer. Ela se sobrepõe à lei municipal. Porque a lei municipal foi, por exemplo, quando a lei municipal é questionada no STF por uma ação dessa, todas as leis municipais, essa força vincula a todas as listas, não é a lei. Todos os órgãos obrigam, essa decisão em ADI, ela vai obrigar toda a administração pública a fazer isso. Entendi. Então, em tese, por exemplo, o que é que eu quero dizer é o seguinte, em tese, a prefeitura, hoje o prefeito não precisa, se o prefeito quiser fazer eleição para diretor, ele faz. Se não quiser, ele não faz. Aí diz, não, então eu vou entrar na justiça. Entra na justiça e o juiz diz, não, eu tenho decisão do juiz, eu vou negar. Porque os juízes estão vinculados a essas decisões de ação de controle concentrado. Entendeu? Existe aí um poder político, né, uma intenção política, que é a da eleição, um desejo dos servidores, de pais e talvez da administração, e existe o poder da legislação. Né? A legislação diz que não há obrigatoriedade. Por mais que haja o apelo popular, etc., mas a obrigatoriedade não existe do ponto de vista da lei. É isso que está dizendo, né? Não. A lei diz que a lei obriga. A lei obriga. A lei diz que é para fazer. Entendeu? Pois é, mas só para eu compreender melhor. Você disse para a gente que existe uma ADI, uma decisão pelo Supremo, né, que inclusive seria vinculante, de que a eleição de diretor a eleição é inconstitucional. Que é um direito do chefe do executivo nomear e exonerar. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, tentando traduzir aqui na linguagem do leigo, que não é advogado. Nós podemos ter a eleição. Sim, pode. Facultativa. Há um apelo popular para isso. Ok. Então o prefeito tem a possibilidade de fazer. Mas se porventura ele não quiser fazer, nós não temos amparo jurídico, para questioná-lo. Se porventura o chefe do Poder Executivo não quiser fazer eleição, eu peguei duas ações. Existem várias ações no STF que dizem que cargo de comissão e função de confiança é de livre nomeação. Então, ele vai utilizar essas ações como amparo. E o que eu quero dizer por isso? Os juízes, essas ações de controle concentrado de constitucionalidade, elas vinculam o juiz. Os juízes são obrigados a segui-las. Então, aí, o sindicato pode entrar com ação na justiça. Mas chega lá, o juiz diz, não, é constitucional, que é função de confiança e pronto. Eu quero dizer por isso. Então, como já há amparo no judiciário, então o judiciário pode derrubar. É nesse sentido, que já há amparo. Não é uma coisa que, não tem decisão nenhuma. Entendeu? Já há amparo. Nesse sentido. Acaba ficando claro para nós, pessoal, assim, existe o que está na lei, que é regra, que vai ser cumprido e com certeza obedecido pelos juízes, e existe o poder popular, né, que é a nossa força de mobilização de manifestação. Então, cabe aos órgãos, às instituições e entidades mobilizadoras a trabalharem isso, a fortalecerem isso junto à categoria e aos órgãos competentes. Ficou bem claro, meu amigo? Gostaria de complementar? É igual a questão da greve, né? A greve, por exemplo, o que é que temos aí algumas questões sobre a greve. O Supremo entendeu que se o servidor entrar de greve, o município pode cortar o ponto. Depois negocia na frente da reposição e tal, e não corta. Então, o que é que os chefes do Poder Executivo estão fazendo? Greve professor agora que está precisando de alguns lugares, estão cortando ponto. Corta de imediato. Corta de imediato. Aí, vão entrar na justiça sindical. O sindicato da Bahia perdeu no STF agora. Uma decisão liminar do ministro Dias Toffoli. Que o ministro Dias, não, a greve é ilegal, pode cortar o ponto. Porque já tem a decisão lá. Aí é o seguinte, o que acontece, um problema muitas vezes, é o seguinte, muitas vezes a pessoa já sabe que já tem várias decisões pacificadas e insiste em ir lá.
Então, quando você já tem várias decisões pacificadas, como é que você vai lá no STF? Você, cada Bahia foi. Mas como é que você vai lá? Se já existem várias decisões pacificadas nesse sentido. Você tem que esclarecer para a categoria e dizer, olha, vai contar o ponto. Existe o risco, né? Vai contar o ponto. Ah, não, nós vamos entrar na justiça, mas entrar como? Vai derrubar. Então, vai cortar o ponto. Por exemplo, na eleição para diretor, eu falei, olha, a prefeita pode até nomear os diretores, mas o outro gestor, ele não vai estar obrigado. Ele não vai estar obrigado a essas nomeações. Alguns até me questionaram. Eu falei, não, porque o STF disse que o gestor tem que ter liberdade de nomear os cargos. Foi o que aconteceu. Especialmente como aconteceu, né? Um nomear para o outro. Então quer dizer, não adianta a gente ficar... Não, mas tá na lei, só que é a lei municipal. Essa lei municipal já foram declaradas inconstitucionais, outras leis lá na frente. Então só é o juiz dizer, não, toda lei municipal que reza sobre isso é inconstitucional. O juiz só vai pegar uma decisão lá, mandar o estagiário pegar uma decisão lá e jogar lá e pronto. Entendeu? Desse sentido que as coisas funcionam. Tá certo. Eu concordo com o que você está falando, mas assim, a gente tem que ter cuidado, daí eu falo diretamente para a nossa categoria, para quem usou. A gente tem que ter cuidado para não se submeter, né, às normas em todos os pontos. Porque senão a gente acaba sendo realmente atropelado pelo sistema. Nós precisamos fazer bem o nosso trabalho, sempre. Né? Eu sempre acho que a primeira parte do processo é o nosso trabalho, que tem que ser bem feito. E em seguida ter clareza dos nossos direitos e posicionar sobre eles. Nós temos em Palmas há muito tempo o desejo de ter eleições para diretores. Eu fui diretor indicado e eu vou te falar, não é confortável nem para o profissional falar, né? É totalmente diferente para quando a pessoa é eleita. Compreendo que a eleição não é a solução 100%, muita gente que não é preparada é eleita, mas para isso existe a formação, né? Todo mundo que assume a primeira vez sem saber. Então acho que a gente tem que pensar nisso, porque eu compreendo que a gestão democrática, assim como a democracia em todos os espaços, ela precisa ser fortalecida. E os profissionais são peça-chave nisso. Em relação às greves, também, eu acredito, desde que eu estive no sindicato, eu estive por 15 anos na luta sindical, e eu nunca fui favorável à greve, eu nunca gostei de greve. No entanto, lideramos uma greve, participamos de várias outras, e, enfim, tivemos prejuízos, tivemos avanços. Eu compreendo que a greve ela é o último instrumento e ela não deve ser feita em momento algum. Entretanto, quando não há possibilidade de negociação, quando os poderes executivos não abrem, não tem outra alternativa. Se a gente submeter a regra, ao que está na lei, a gente mas é aí que está, Isaac. Por exemplo, em outros lugares as pessoas vão para a greve, mas sabendo das consequências. Não se pode ir para uma greve hoje. Porque o que eu quero dizer é o seguinte: as pessoas têm que ter conhecimento. A jurisprudência mudou de quando nós fizemos aquela greve para hoje. Entendeu? Muita coisa mudou. Porque a jurisprudência demorar. E não chegar, eu estou com medo. Não, vai acontecer. Ter clareza. Ter clareza, né, das responsabilidades, das implicações que ter clareza. Pessoal, chegamos então aqui ao final do nosso Livre Docência, nosso podcast para tratar dos assuntos da educação de Palmas. Eu queria agradecer de coração meu amigo Itamar, que tirou um tempo lá na sua agenda para estar aqui conosco, para contribuir com a gente nesse debate, e pedir para ele finalizar aqui dando suas mensagens finais, algum ponto que você porventura deixou de citar, alguma coisa que você... Pessoal, eu queria encerrar, na minha opinião, eu acho que o projeto de lei tinha que ter sido mais bem discutido, não é? Tanto entre sindicato e poder executivo, quanto dentro do poder legislativo. Porque assim... Na categoria, né? De modo toda vez que eu leio alguma coisa, eu vejo um pontinho ali, uma coisinha ali, e eu lembro que o ano passado uma colega entrou em contato comigo e disse, mas você viu aquilo que o analista educacional, o vencimento está muito maior do que o do professor? Eu fui ver e percebi aquilo. Então o que é que acontece? Maior no início, só que quando chega lá mais na frente, nível 3, nível 4, se igualam. Mas só que começou com a diferença muito alta, né? Ou seja, o analista educacional começou ganhando nível 2, professor. Então começou assim, e eu acho isso bem problemático. Na mesma carreira,
o início no mesmo cargo, ou da mesma carreira. 2 cargos da mesma carreira, com um nível de formação, né? Com o mesmo nível de formação, porque uma coisa por exemplo, a carreira tal, mas tem atividades diferentes. Ou seja, mesma carreira, mesmo nível de formação e atividades afins, que é trabalhando na escola. Então, isso eu achei muito problemático, ganhando essa diferença de vencimento entre um e outro. Né? Só para resgatar, o professor, o analista educacional hoje recebe o salário inicial do professor nível 2, é isso? Mais ou menos isso. Então, assim, eu achei muito problemático criar essa diferença, que é o mesma carreira, mesmo nível de escolaridade e atividades afins. Sim. Se fosse, por exemplo, não, mas psicólogo da saúde, aí poderia até... então, assim... É como se houvesse um incentivo apenas para o analista. É uma coisa que eu achei meio problemática. Que sinceramente, se eu estivesse na discussão, ou todos ficavam em 6.500 no nível 2, ou era o base. Porque isso aí pode dar problema no futuro, né? Pode haver questionamento. Pode haver questionamento. É isso. O que é que leva à justiça? O que é que leva ao questionamento da justiça? São essas lacunas, são essas observações que dão na lei. Né? O sindicato questiona, um legitimado a propor ação de inconstitucionalidade no TJ, no STF questiona, e aí as leis vão sendo alteradas e derrubadas. Né? Beleza. Finalizando. Pois é, pessoal, eu trouxe aqui as questões que eu achei mais importantes, entendeu? Eu espero que nosso trabalho aqui tenha uma certa visibilidade, façam os comentários. Se tiverem mais pontos a acrescentar, outro dia a gente faz outro podcast para debater. Se gostaram também, deem um feedback, certo? Comenta aí embaixo, pessoal. Faz seu comentário, manda suas perguntas, tá? Embaixo do vídeo, você pode estar enviando para a gente. Que se for direcionado aí para mais, ele vai estar acompanhando também, respondendo. E o que pudermos contribuir, com certeza a gente vai estar trabalhando para isso. Eu quero agradecer a tua participação até aqui, tá? Tua contribuição, no momento que você dedica o seu tempo para nos ouvir, e peço que você leve essa mensagem aos demais colegas. Nós estaremos semanalmente com o programa Livre Docência, que é um podcast que vai estar discutindo educação aqui nesse canal. Contando com você e até lá.